Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Hoje nós vamos conversar a respeito das fugas psicológicas, as estratégias que o ego costuma utilizar, nós utilizamos de forma a evitarmos dor, sofrimento, algumas vezes até por não entendermos ou não encontrarmos recursos suficientes para lidar com as situações. Então é algo que tem muita relação com nosso grau de evolução, com a imaturidade espiritual e algumas vezes até a infantilidade de nossa parte. A criança, ela ainda se vê desprovida de força, de condição, de estrutura, de recursos para lidar com o mundo. Então é natural aquela imagem que a gente vê, que é tão comum, de que quando a criança tem algum medo, ela se depara com alguma situação, é uma imagem arquetípica, ela correr atrás da mãe, do pai, da figura que para ela é a referência de segurança e se esconder. É natural para a idade da criança porque ela ainda está desenvolvendo. Nós deveríamos chegar na idade adulta já com as condições internas, psíquicas, emocionais suficientes para não precisarmos mais utilizar desses escapes, dessas fugas. Mas como ainda somos imperfeitos e como ainda carregamos tantos conflitos, vez ou outra, e quem sabe muito mais do que deveríamos, muitas e muitas vezes recorremos a algum tipo de fuga, de evitação daquilo que está diante de nós e que nos parece desconfortável, sofrido, doloroso. Então é sobre isso que nós falaremos hoje. Vamos começar trazendo alguns exemplos da própria infância que nos ajuda tanto na questão da educação, mas também podemos fazer pontes, usar como metáforas para a vida psicológica do adulto. Por exemplo, vamos imaginar uma criança. A criança quebrou um objeto dela, ou da casa, ou da escola, ou das vias públicas, enfim. Ela não manejou direito e teve um acidente, ela quebrou o objeto. Vamos imaginar qual a reação do adulto que está por perto. Costuma ser gritar, assustar a criança, punir, dar uma bronca pesada, fazer com que ela sinta que ela errou, que ela estava errada, punir, gritar, ameaçar, humilhar. É isso que a gente costuma fazer quando uma criança se distrai e, sendo criança, quebra, por exemplo, o vaso da avó, enfim, alguma coisa na escola, ou o próprio brinquedo. Como nós costumamos reagir? Então vamos pensar, a criança cometeu um erro, o erro todos nós cometemos. A criança está entendendo o mundo, ela está entendendo como o mundo funciona e ela está se preparando para lidar com esse mundo. Então, nessa hora, se a gente grita, faz um escândalo, coloca a culpa nela, trata como se ela tivesse sido assim um absurdo de errada, como se o erro não fosse uma coisa natural, não é uma apologia ao erro, mas tratar mais com naturalidade. Se a gente faz esse tipo de abordagem, de manejo totalmente equivocado, a criança faz que leitura? Algo do tipo: nossa, eu não posso errar. Se eu errar, é melhor eu esconder. Quando eu cometo erro, deve ser uma coisa assim absurda que eu fiz, a sociedade não aprova, eu não tenho espaço para errar. Então, se eu não quiser receber punição, ameaça, humilhação, ou eu não erro, que seria impossível, ou quando eu erro, é melhor eu escapar do enfrentamento, de lidar com o erro. É melhor eu elaborar estratégias para fugir da responsabilidade, porque é muito pesado assumir a responsabilidade, porque o adulto fez com que ela percebesse não
a responsabilidade, mas a culpa. É um peso emocional de inadequação. A gente passa um monte de mensagens para a criança. É diferente de falar: nossa, você quebrou alguma coisa, vamos ter que resolver isso. Você não prestou atenção, eu tinha te avisado. Mas uma abordagem sem afetação emocional. O problema é que a gente pega os nossos conflitos e nessa hora a gente descarrega nas crianças, né? Então, se a gente fizesse com que as crianças percebessem, ajudá-las a entender o que deu errado, o que ela deveria ter feito para ter mais cuidado, se a gente conseguisse usar a oportunidade para que essa criança entendesse que aquele erro pode ser um mecanismo de crescimento, de aprendizagem, de conhecimento um pouco mais da vida, na próxima vez que essa criança errasse, ela evocaria esse tipo de manejo. Ah, da última vez, a minha mãe, a minha professora, o meu avô, seja quem for, me fez prestar atenção no que eu tinha feito, me fez rever a minha atitude para ver se eu tinha sido realmente desleixado, me fez perceber que agora eu preciso consertar o erro que eu fiz. Ela aprendeu a lidar. Mas se a gente coloca essa pressão, essa opressão, provavelmente na próxima vez que ela quebrar alguma coisa, ela vai tentar passar despercebida porque ela não quer levar de novo aquela baita bronca que ela recebeu. Então, a forma como a gente lida com a vida em termos de enfrentamento ou fuga, ela já começou a ser estruturada. A gente já começou a desenvolver os nossos próprios recursos desde a infância. Aliás, desde antes da infância, a forma como a gente lidava nas vidas anteriores, enfrentando ou fugindo, se responsabilizando ou lavando as mãos, a gente ainda carrega esses atavismos, ainda fazem parte do nosso inconsciente, as nossas experiências passadas. Mas Deus permite que na infância a gente tenha um período neutro, sem que o passado nos influencie mais assiduamente, para que a educação nos ajude a descobrir novas formas de lidar com a vida. Então, se na educação a criança, ao cometer um erro, os pais, os educadores fazem com que ela pense sobre o erro, analise, encontre formas de consertar, de reparar, eles estão preparando essa criança para ser um adulto que tem esse recurso para oferecer na vida. Mas se quando criança os pais gritam, humilham, fazem ela se sentir culpada, errada, é diferente a criança sentir que cometeu um erro e a criança achar que ela é o erro. Isso é péssimo para o desenvolvimento psicológico. A criança olhar para os pais e entender que aquele erro que ela cometeu não foi uma ação, mas é que ela é inapropriada. Então ela vai fazer com que aquela experiência seja associada com a autoimagem. Não é que eu fiz um erro, é eu sou errada. Sou eu que sou o problema. O problema não foi que escorregou o copo da minha mão porque a minha mão é pequenininha e escorregar o copo da mão acontece com qualquer pessoa, não. Sou eu que escorrego o copo da mão. As outras pessoas não, o problema está em mim. Muitas vezes essa é a leitura. Imagina desenvolver caminhando por essa trilha tão doída, né? Achando que eu sou o problema. Não é algo natural o erro, mas eu é que sou errada. Então, como nós vamos manejando as crianças, nós podemos ajudá-las a desenvolver novas formas de enfrentar, ou a gente pode reforçar a fuga. E esse espírito que já deve ter usado isso no passado e veio para tentar elaborar novos instrumentos, ele acaba repetindo, ratificando as formas furtivas, né, de escapar dos problemas ao invés de enfrentá-los. Por exemplo, um outro exemplo. Uma criança foi convidada a participar de uma competição. O que a gente faz? A gente estimula, vai mesmo, você tem que ganhar, porque se você não ganhar, aí começa de novo pressão, culpa, ameaça, intimidação. Ou a gente fala assim, não, competir é feio, não, nós temos só que colaborar. Então não participe de competição. Eu não estou dizendo para ela, evita a vida, porque a vida
vai trazer competições. O problema não é a competição. O problema é o valor que a gente dá para a competição, a interpretação que a gente faz do resultado da competição. Há pouco tempo eu escutei uma entrevista de um dos maiores jogadores de basquete dos Estados Unidos. A história dele é linda, tem uma história de vida. Antetokounmpo, ele é um grego que veio como imigrante para os Estados Unidos e joga para a NBA no time de Milwaukee, os Bucks. E o Antetokounmpo fez uma entrevista, ele é um dos maiores, ele é top 5, talvez, melhores dos 5, dos 10, não sei, mas ele é muito bom. E o time dele era cogitado para ser o campeão do ano. E eles foram eliminados nessa fase final. E o repórter pergunta para ele: como você faz? Como é que foi essa história do seu fracasso? E ele deu uma aula de humanidade para esse jornalista. E ele diz: no esporte, nas competições esportivas, não existe fracasso, porque a gente sempre cresce. O que você está chamando de fracasso, o que é fracasso? Tudo o que eu fiz esse ano, onde eu cheguei, o que eu conquistei, o que eu desenvolvi, como que você pode chamar isso de fracasso? Só que de vez em quando alguém sobe no pódio e ganha uma medalha e o outro não, e daqui a pouco isso inverte. Mas você achar que porque eu não fui ganhar uma medalha, eu sou fracassado, acho que você precisa rever o seu próprio conceito. E ele usa ainda o exemplo de um dos maiores jogadores, que é o LeBron James, e ele diz de 16 competições anuais, né, que ele participou, ele ganhou, eu vou chutar porque eu não lembro do número, ele ganhou 7. Quer dizer que as outras ele fracassou? Você acha que ele é um fracasso, então, porque ele perdeu mais do que ele ganhou? Então ele é um fracasso na vida? Então é isso, a forma como a gente aborda passa uma mensagem subliminar. E se a gente falar para as crianças, não vai competir, a vida é de competição. Agora, ao invés de eu falar não vá competir, e estou dizendo para ela, evite enfrentamentos, evite dificuldades, evite frustrações. E eu dizer para ela, vai competir, você tem que ganhar, porque senão não valeu a pena. Será que não tem uma terceira alternativa, como dizia o Jung, criativa, que é vá, mas lembre-se do valor que tem a competição, que não é o pódio. É você se conhecer, é você se superar, é você aprender a respeitar o seu opositor, o seu adversário, quando ele for melhor que você naquilo que você faz. Então eu posso trazer uma abordagem, a natureza é competitiva, a natureza compete. A gente vê o leão correndo atrás de uma gazela, ali é uma competição, e a gazela vai encontrar instrumentos para poder sobreviver, mesmo que ela não tenha a força do leão. Mas a interpretação que eu faço dizendo que quem é vencedor é que vale a pena e quem é perdedor é um fracasso, é isso que está errado. A vida, ela traz, a natureza, ela traz tanto a colaboração quanto a competição. Só que o que nós chamamos de competição é que precisa ser revisto. Então, quem sabe explicar para as crianças que o importante não é o resultado, mas é ela se testar, para ela ver que ela pode sempre um pouco mais do que aquilo que ela imaginou, e ela aprender, inclusive, dela e do outro, e valorizar o outro quando ele, naquele momento, conseguiu uma superação maior que a dela, e você aceitar sem ficar com inveja, sem ficar com raiva, mas entendendo que ele mereceu naquele ponto, mas que talvez se outra competição de outro tipo de atividade fosse feito, talvez você superasse. Isso a gente vai mostrando para a criança que ela é importante, mas o outro é importante. Que o que não é importante é quem chegou e quem é o melhor, só que a gente faz tudo errado. Então veja que a forma como a gente educa, a gente já está direcionando para que essas crianças fujam, porque a gente mostra uma vida tão pesada, tão culposa, tão difícil, que é óbvio que eu não quero enfrentar nada, eu prefiro passar escapando de tudo, porque é muito doído. Um terceiro exemplo, uma criança está com raiva do amiguinho, e aí, o que a gente faz? Vamos distrair para ele esquecer, ou vamos dar uma lição de moral falando que feio ficar com raiva. Sempre a gente indo para as polarizações que são inadequadas, que não são saudáveis. Por que não aproveitar a situação para conversar sobre a raiva? Então não vamos distrair,
Vamos enfrentar. Você tá com raiva? O que que aconteceu? Você já se sentiu assim antes? E o que o seu amiguinho fez para você? É ele só que faz ou as pessoas fazem umas para as outras? Inclusive a gente também já deve ter feito isso para outra pessoa. Como é que a gente pode lidar com isso? O que você gostaria de fazer? Você tem alguma ideia? Você quer conversar com seu amiguinho para dizer como que você está se sentindo? Isso é lidar. Se a gente fala, ai, tudo bem, já passou. Isso é fugir. E se a gente fala, vai lá e desconta 2 vezes, isso é ensinar a guerra. Isso é ensinar a dar vazão aos próprios conflitos, não é desenvolvimento e superação. Então a gente sempre acaba pela nossa ignorância, caindo nos polos que não são saudáveis e a gente se distancia do caminho do meio, que é o caminho de estar à frente, enfrentar. É olhar para frente e falar, eu vou superar, eu não vou fugir. Eu não vou fugir para a violência e não vou fugir para essas fugas de não quero sofrer. Eu vou enfrentar, o que precisa e eu vou fazer. Tem um livro que ele ainda não foi traduzido para o português. Se a gente fosse fazer uma tradução livre do título, seria algo do tipo O Mimo da Mente Americana. Como boas intenções e más ideias estão preparando uma geração para o fracasso. Eu esqueci de anotar os autores, olha que falha. Depois vocês me perguntam se alguém tiver interesse e a gente faz essa correção nas nossas perguntas e respostas, eu volto com o nome dos autores, porque o livro não está aqui perto de mim. Bom, o que ele fala? Um conceito principal, ele está analisando como que a gente está desenvolvendo, que tipo de estímulo nós estamos oferecendo para essa criançada, essa juventude se desenvolver. E ele traz um conceito que ele chama de safetyism. O que é safetyism? É algo do safe é seguro. E esse sufixo ism é o nosso ismo. É algo do tipo segurantismo, como se isso pudesse existir. Mas é um exagero, é um excesso de segurança. A gente tem tentado dar tanta segurança, tanta proteção, tanto conforto para as crianças que é como se a gente não deixasse, elas tão engessadas. Elas não podem ouvir uma palavra inadequada, que absurdo. Então essa coisa do politicamente correto, exagerado, que vai fazendo com que a gente fique alienada, a criança fique alienada. Não pode falar disso, ela não pode ver aquilo, não pode sofrer aquilo, não pode... Não que a gente precise expor as crianças, óbvio que não é isso que eu estou dizendo. Mas quando a gente evita, tira todos os problemas da vida das crianças, como é que elas vão treinar? Como é que elas vão se exercitar? Como é que elas vão experimentar? Cadê o laboratório? Ah, eu não vou deixar um jovem ir para o laboratório de química porque tem produtos perigosos lá dentro. Tá bom. Só que se ele queria ser químico, ele não vai ser. Porque a gente não deixou ele experimentar. Então não é não deixar experimentar, é deixar experimentar aquilo que ele tem condição. Então vamos tirar daqui o que não é bom. O resto ele vai entrar, mas vai fazer coisa errada, vai fazer, vai quebrar, vai sujar o laboratório, vai ter que limpar, e se quebrar vai ter que dar um jeito de repor, de se retratar. Deixar as crianças lidarem, para eles verem que eles são capazes. Ai não, isso vai doer, aquilo vai frustrar. Onde já se viu a criança ficar com tédio? Ai meu Deus, não pode sentir tédio. E tudo isso a gente vai enfraquecendo, fragilizando as crianças e os jovens. Então, da minha interpretação do livro, eu trouxe 3 pontos que são interessantes porque eles vão falar da fuga. Primeiro, quando eu não estabeleço limites para as crianças e para os jovens, né? Não vou pôr limite porque limite dói. Quem que gosta de ser limitado? Eu vou pegar o meu 3º chocolate e alguém fala, não, chega. Eu não gosto disso, eu quero que alguém me deixe comer todo o chocolate do mundo. E por aí vai, né? Eu vou dormir mais um pouco e o despertador fala, não, você precisa ir trabalhar, acorda. Eu não quero nada que me limite, eu não quero despertador, eu não quero balança que fale quanto eu tô pesando, eu não quero semáforo que manda eu parar quando eu tô com pressa. A gente não gosta de limites. Só que se a gente tirar os limites, a gente deixa de desenvolver o quê? Disciplina. O meu relógio faz com que eu seja disciplinada. Para eu dominar a mim mesma e não ser dominada pelos meus desejos.
né, egóicos. Então, limite desenvolve disciplina. Frustração desenvolve resiliência. Então, se eu não me frustrar, se eu não for, ai, vou pedir uma coisa para alguém, alguém fala não. Ai, que frustração. Tinha uma expectativa de conseguir, levei um não. Que bom, vai ter que lidar com essa emoção. Então, se eu não deixo a criança se frustrar, criança não pode ter tédio hoje, né? Não pode ter tédio. Outro dia eu vi numa aula sobre educação, alguém propôs, vamos criar o jarro do tédio, que é, pega um frasco que a família vai colocando todas as ideias legais, que vai surgindo. Nossa, a gente foi jogar um jogo de memória, foi tão gostoso, isso é uma coisa legal, vamos escrever, jogar memória. E preenche esse jarro. Quando a criança chegar, por exemplo, e falar assim, eu tô com tédio, não tem nada para fazer, pega alguma coisa lá do jarro e vamos fazer. Desenvolver mecanismos para ajudá-las a superar o tédio. Mas a gente parece que surta se a criança está em tédio. A gente sai correndo fazendo alguma coisa. Então, se a criança não lidar com a frustração de perder, de receber um não, de não ter o que fazer, de ficar triste, ela não vai desenvolver resiliência. A resiliência é a arte de conseguir tirar proveito de frustrações, de decepções, né? E a terceira coisa é a questão do propósito. As crianças também não têm mais um propósito. E o propósito, ele costuma ser bastante trabalhado quando a gente lida com religião, né? A parte da espiritualidade, que nos faz enxergar além daqui. O propósito é aquilo que me tira da cama. Se eu falar que meu propósito é ganhar dinheiro, talvez seja por isso que está difícil de sair da cama, porque ganhar dinheiro, ficar rico, passar no concurso, ter o emprego dos sonhos, isso é meta da nossa vida. A gente trabalha para chegar. O propósito tem que ser alguma coisa que mexa com a minha alma, que é aquilo que vai fazer com que eu saia, porque é tão grande que eu vou conseguir sair da cama por isso. Agora, às vezes, falar para ganhar um dinheiro, se estiver passando muita fome, talvez eu levante, mas nem assim tem gente que não sai do lugar, mesmo passando necessidade. Então, o propósito é algo que mexe com a nossa alma, com o nosso espírito. É aquele ideal grande que transcende a vida material. E a gente tem oferecido isso para as crianças, porque as crianças de hoje parece que também não se interessam tanto pelas coisas do mundo materiais como as nossas gerações passadas. Então, se a gente achar que eles vão se esforçar muito para ter a casa própria, talvez seja isso que esteja faltando, inclusive. Talvez seja isso que esteja frustrando as crianças para eles não estarem com vontade de continuar vivendo. Será que nós não estamos esvaziando os propósitos? Será que eles têm algo grande que transcende a si próprio, que transcende a matéria? Algo como quero fazer bem para o mundo, quero cuidar da natureza, quero ajudar pessoas, quero aprender muitas coisas para dividir com os outros. Isso é que nos movimenta. Será que nós estamos esvaziando esses propósitos? Não estamos alimentando a alma das crianças? Estamos alimentando apenas o cognitivo, o corpo, ou seja, cuida de esporte, cuida de escola e não cuida do espírito? Será que as crianças e os jovens não têm mais sonhos? Sonhos enquanto ser humano, não enquanto filho de fulana, da escola não sei de quanto, mas como humanidade, de fazer alguma coisa grande, que não significa super impactante, significa que eu me senti bem pelo que eu fui capaz de fazer, não do que eu conquistei de pódio, de ego, mas de self, de espírito. Então, será que a gente não tem tirado das crianças limites, frustração e propósito e deixado em haver disciplina, resiliência e ânimo? Porque o propósito dá ânimo. Então, eu tenho certeza que se a gente perguntasse, quer que seu filho seja um homem disciplinado, uma mulher disciplinada, resiliente e animada para viver? Claro que eu quero. Então, por que você tem roubado a oportunidade deles desenvolverem a questão de limites de frustração e de propósito, né? Então, isso é a jornada do herói. O herói é o herói não nasce pronto, gente. O herói ele vai se transformar durante a jornada. O herói é aquele que sai imaturo e sem muitos recursos, mas ele vai caminhando e ele vai enchendo a malinha
né, de instrumentos, de recursos, de ferramentas, e ele vai crescendo, e ele vai caindo e levantando. E ele vai reconhecendo outras pessoas, pelo caminho ele vai salvando pessoas, ele vai se importando com o coletivo. E quando ele termina a jornada, a gente vê uma pessoa crescida, cheia de cicatriz, porque a jornada heróica é essa, é de sacrifício, é de tombo, mas não de uma forma pessimista. É como parte de um trajeto, né? A gente, para crescer é assim, a gente vai levar umas frustrações, uns tombos, vai ter que lidar com isso. Mas o importante é não fugir. E aí, quando a gente termina nosso percurso, a gente tem substância, como diz Joana de Ângeles, né? A gente tem conteúdo. A gente está preenchido, não dá vazio existencial. Não quer dizer que eu seja rica, famosa, bonita, não quer dizer nada disso. Quer dizer que eu, lá onde eu estiver, independente da minha conta bancária, dos títulos e diplomas que eu carregue, do número de curtidas que eu ganhe, quando eu chegar lá, eu vou me sentir cheia naquilo que eu sou capaz, no meu grau de evolução. Mas eu não vou sentir uma incompletude, um vazio, como quem pergunta: para que essa vida? Para que viver? Isso não vai acontecer. Porque o herói, ele vai se enchendo no percurso, mas ele se enche vivendo, tentando, experimentando, caindo, levantando, se fortalecendo, se disciplinando, se frustrando. Então, se eu faço uma vida de fuga, eu não estou desenvolvendo o herói que eu sou. Provavelmente eu vou chegar com essa sensação de vazio. E a gente poderia perguntar: o que faltou para preencher? O que te preencheria estava no caminho que você fugiu, que você desviou, que você fingiu que não viu, que você deixou para o outro, que você lavou as mãos. Cada vez que você deu uma fugidinha daqui, foi um pouquinho de substância que deixou de entrar aqui. Então vamos lá para o nosso mergulho nas obras da Joana de Ângeles. Eu vou começar com Conflitos Existenciais, capítulo 1. Todo herói, mesmo quando tomba no campo de batalha, em realidade não deve ser categorizado como vitimado pelo sacrifício. O seu gesto de doar a existência é-lhe motivo de alegria, de confirmação da nobreza do ideal que vibra em seu mundo íntimo. Olha que frase, é daquelas para a gente fazer um post e colocar no lugar para ver de vez em quando, né? Então, o que Joana diz? O herói, ele não enxerga o sacrifício, porque é outra coisa também, a gente não pode mais falar de sacrifício, parece que virou pecado. Não, eu vou me sacrificar por isso. Ai, por que você gosta de sofrer? Não, eu gosto de crescer. E crescer, não dá para crescer sem uma dose de sacrifício. Eu vou para academia, eu quero definir meu músculo, mas vai doer. Ah, então, eu vou ter uma dose de sacrifício, de aguentar a dor do esforço para eu poder me fortalecer. Mas hoje parece que é pecado se a gente fala assim: nossa, foi um sacrifício para eu conseguir isso. Ai, masoquista. E essa imagem que a gente está trazendo para as crianças. As crianças não querem, não é nem sofrer, as crianças não querem desconforto. É proibido, a gente tem que estar sempre confortável, tudo tem que estar confortável. Por quê? O desconforto não faz parte da vida? Faz. Eu não estou anulando um aspecto. Tudo que existe é confortável? Não, existe tanta coisa desconfortável e bom, e útil, e necessário. Então a gente precisa trazer esse conceito. Lógico que não é questão de cultuar o masoquismo, o sofrimento, não é isso. Agora, achar que a gente pode garantir para as crianças que elas só vão fazer o que for confortável é a gente dizer para eles que nós estamos limitando o crescimento, porque o herói, para se fazer herói, ele não se faz só escolhendo situações confortáveis. O que não quer dizer aceitar ser explorado, oprimido, violentado, não é nada disso. É um sofrimento que eu escolho consciente de que isso nada mais é do que a dor do crescimento. É eu acordar mais cedo todos os dias para começar a fazer uma meditação e uma oração que eu não tenho feito. Isso vai ser um sacrifício? Vai. Uma hora menos de sono? Ai, que preguiça. Mas isso é ruim? Não, me faz bem. É o propósito que eu tenho, é ótimo. Então é esse sacrifício que a gente precisa eleger,
que não tem nada a ver com, ai, me batam, me abusem, não tem nada a ver com isso, né? Bom, ela fala também no Conflitos Existenciais, capítulo 1, só que em outro trecho, ela fala a respeito desses atavismos que nos levam a fugir, a não querer enfrentar dos nossos complexos, dos traumas do passado, as más experiências, né, que vêm automaticamente nos levam a fugir ao invés de enfrentar. Em vez dos enfrentamentos dos problemas com naturalidade, determinadas predisposições emocionais, os nossos conflitos complexos, impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas, produzindo um mecanismo automático escapista, mediante o qual parece livrar-se da dificuldade quando apenas a posterga. Então, Joana já de cara já fala pra gente. E essa história que você acha que de novo você vai tentar fugir daquilo que é desconfortável, daquilo que pode gerar algum tipo de dor, de novo você vai tentar escapar disso, evitar isso, achando que vai funcionar, ela está dizendo, não funciona. Você só está postergando, né? Então não adianta a gente evitar, o melhor é enfrentar. Departamentos seletivos da mente bloqueiam automaticamente muitas ações desagradáveis, que são arquivadas em setores especiais, mesmo antes de analisadas devidamente, conforme seria de se esperar. Em face dessa conduta escamoteadora, surgem os mecanismos de transferência da responsabilidade, de ausência de discernimento e de fugas variadas na área psicológica. Então, por exemplo, alguém chega e fala assim, sei lá, alguém conversou, alguém da minha família conversa comigo, a pessoa vai embora e eu digo assim, por exemplo, pro meu marido, nossa, eu acho que ele foi tão mal na forma de falar, ele me magoou tanto, falou comigo desse jeito, e meu marido fala assim, e você disse isso pra ele? Que você se sentiu mal com a forma como ele falou com você? Não falei, porque depois ele vai ficar, já conheço, ele vai ficar bravo. Não. Isso pode ser muito provavelmente você escapando do enfrentamento. Para você evitar ter que falar para uma pessoa, eu me senti muito triste com a forma como você falou comigo. É muito comum, inconscientemente, a gente já arranjar uma desculpa e dizer, não vou falar porque eu já conheço a peça, depois vai ficar bravo. Bom, se ele ficar bravo é problema dele. Se ele não tiver condição de lidar emocionalmente com uma crítica, é problema dele. Se ele não tiver ouvido empático para saber do meu sofrimento, é problema dele. Agora é fuga minha eu usar isso para não fazer a parte que me cabe. Então, o que me cabe fazer? Também não é lá e jogar na cara dele. É dizer de você, olha, fulano, lembra aquele dia você falou assim comigo? Eu queria que você soubesse. Eu me senti mal por causa disso. Eu achei que você falou. Eu me senti mal. Nem tô falando que você estava errado, mas eu queria que você soubesse que eu sou assim. E me senti mal por isso. Isso é enfrentar. Agora, eu dizer que eu não vou falar porque o outro vai usar isso, aí é fuga. Porque eu tô dizendo que eu estou me movimentando pelo que o outro faz. Eu não tenho esse poder. Eu faço o que me cabe, o outro faz o que cabe a ele. Agora, eu não fazer o que me cabe, porque o outro, aí é justificativa e é fuga. Alguns estados pré-depressivos igualmente decorrem da incapacidade de serem resolvidos os desafios existenciais, facultando ao indivíduo esconder-se no medo que o leva ao mutismo, ao afastamento do convívio social e familiar, e em uma forma de poupar-se a qualquer tipo de sofrimento, que eu acabei de falar. Muitas vezes eu vou chegar até numa depressão porque eu tenho feito essas fugas, né? Essas evasões, ou seja, tem um problema familiar ali, no meu ambiente profissional, na sociedade onde eu participo, mas eu não vou entrar nisso, mas eu fico dando um monte de desculpas para não enfrentar. Para não lidar com a parte do que me cabe fazer com razão, com raciocínio, não sair explodindo, não é isso que eu estou dizendo também. Mas é analisar, Joana fala, analisar, analise. Tá certo, não tá certo? O que você tem vontade de fazer? O que te incomodou? O que você poderia fazer a respeito de um jeito que fosse amoroso, que não fosse sair pela violência? Tem sempre alguma coisa que eu possa fazer.
Agora, eu ficar justificando que o outro, que não sei quem, porque eu não quero fazer, muitas vezes pode ser fuga. Algumas vezes não. Algumas vezes é o bom senso. Ou seja, eu queria muito poder falar para essa pessoa, mas aí sim, não é que eu estou consciente. Não é que eu estou evitando, fugindo porque eu não quero enfrentar. É porque a minha razão me diz, não vale a pena, não mexa nesse vespeiro. Então, eu estou consciente de que eu seria capaz de fazer, mas por uma análise lógica da experiência que eu tenho, eu decido não fazer. Não é que o meu inconsciente, o meu conflito me evitam fazer porque eu estou com medo de fazer. Eu conscientemente poderia fazer, tenho condição emocional de fazer, escolho não fazer, porque pelo que eu estou analisando não seria bom fazer. Ok. Agora, eu justificar lá dentro assim, ai, graças a Deus que eu não vou precisar fazer, isso não é enfrentamento. Então, tem diferença de uma coisa para outra. Ainda, gente, esse livro acho que é o que eu mais usei. Então, eu super recomendo que vocês leiam esse capítulo, primeiro capítulo de conflitos existenciais. Leiam, porque ele tem muito conteúdo a respeito do tema de hoje. Ainda nesse capítulo 1, fuga como ilusão de evitação, né? Ou de solução. Então, toda vez que se tenta evitar esforço e luta, opera-se em sentido contrário às leis da vida, que impõe movimento e ação como recursos de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual. A necessidade de enfrentamentos. Então, essa é a palavra-chave da conversa de hoje. Se nosso problema é fuga, porque fuga nos impede de aproveitar oportunidades para crescer, para ficar disciplinado, resiliente, o antídoto para esse problema nosso é o enfrentamento. É ficar de frente, é olhar, é buscar recursos para dar conta, é descobrir estratégias para não fugir, é vencer aquela atitude automática que nos arrasta para querer escapar da situação. A necessidade dos enfrentamentos faz parte da existência humana, sem os quais o processo de crescimento interior ficaria interrompido, dando lugar a transtornos profundos de comportamento que se transformariam em patologias de difícil solução. Então, enfrentamento é a palavra-chave para a gente deixar de querer escapar das dores, das dificuldades, daquilo que nos dá medo, daquilo que a gente acha que não tem condição, mas precisa para crescer. Bom, agora vamos para o momentos de consciência, porque a Joana traz um trecho, eu vou passar até meio rápido para ele, mas achei importante a gente passar por ele, porque ela diz assim, às vezes a gente fala que alienação mental seria um tipo de fuga, ou seja, uma pessoa que tem alguma deficiência mental no processamento, algum tipo de atraso, uma questão que seja realmente mental, isso não é uma fuga hoje, não é uma fuga psicológica, mas não deixa de ter relação com alguma fuga de vidas passadas. Então, alguém que tem um transtorno mental não está fugindo de enfrentar a vida, mas de alguma forma ele fez isso numa existência anterior. Ele acabou evitando de viver porque em existência anterior ele não usou bem o seu equipamento mental e ele gerou uma alienação da vida. Então ele vem para essa vida, o perispírito está desorganizado, forma uma massa encefálica, forma um cérebro, um equipamento mental com transtorno, com algum tipo de disfunção, e isso faz com que eu viva, às vezes, à margem da vida, mas não porque eu estou fugindo, é porque eu não tenho hoje condição de olhar para a vida com consciência. Então, eu estou fora da vida, mas não porque eu estou fugindo psicologicamente falando. É porque eu estou colhendo o resultado de um mau uso do meu aparelho mental em vidas anteriores. Então, no Momentos de Consciência, capítulo 18, Joana diz: as alienações mentais são, pois, a condenação de Deus, ou seja, uma infração às leis naturais da vida, aos pensamentos e atos incorretos da consciência primária equivocada.
Em existência anterior, usamos de pensamentos e atos incorretos. Então, nossa consciência foi afetada. A consciência lúcida e tranquila é a terapeuta segura para as alienações mentais, razão pela qual todo paciente que requeira saúde não se deve excusar ao trabalho hercúleo de pacificar-se, usando oração, meditação, autoconhecimento, ações enobrecedoras, equipamentos esses propiciatórios para uma consciência de paz responsável pela conquista do progresso. Então, fica a dica para hoje. A gente não gerar futuramente um cérebro que nos deixe alienados da vida, que nos roube a consciência porque está em disfunção, o que podemos fazer hoje? Podemos hoje usar de todos os recursos para a nossa pacificação. Meditação, oração, autoconhecimento, ações enobrecedoras, para que a gente não é destruir, mas não perturbe nosso aparelho mental, que pode nos gerar sofrimento futuro e nos alienar da vida nesse sentido de não termos condição de estrutura de pensamento para poder escolher na vida. E aí passamos uma vida com essas alienações mentais. Bom, vamos lá para o Amor Imbatível Amor, capítulo 3. Joana diz que a busca pelo prazer, aquilo que a gente chama de hedonismo, uma vida que é um pouco daquilo que eu falei, a gente não pode sofrer, a gente não pode se frustrar, a gente não pode se entediar, a gente não pode se sacrificar. O que a gente pode? Só pode ter prazer. Tudo tem que ser confortável. Se a gente vai por esse caminho, a gente pode estar com o pezinho para um hedonismo, que é um culto exagerado do prazer. A gente não veio para a Terra para ter prazer. A gente veio para a Terra para crescer. A gente pode crescer tendo prazer, de vez em quando a gente cresce até com algum tipo de dor, de sofrimento, mas o nosso objetivo é crescer. A gente não veio para cá para um parque de diversão. Então, muitas vezes isso é uma fuga, é um jeito de não enfrentarmos a dor, o sofrimento, aquilo que precisamos aprender, aquilo que precisamos consertar, e a gente fica correndo atrás daquilo que nos dá prazer. Então, pode ser uma fuga, pode não, é uma fuga. Então, Amor Imbatível Amor, capítulo 3. É ilusória a existência física, apertada na breve dimensão temporal do berço ao túmulo, de um início a um fim, de uma aglutinação e uma destruição de moléculas, retornando ao caos de onde se teria originado, fazendo que o sentido para o eu profundo seja destituído de uma qualificação de permanência. Como efeito mais imediato, a ilusão do gozo se apropria do espaço-tempo de que dispõe, estabelecendo premissas falsas e gozos igualmente enganosos. Então, a nossa vida na Terra, a reencarnação, ela é curta. Entre a aglutinação de moléculas e a destruição dessas moléculas, né, a dissolução, é rápido. Perto da eternidade, 50, 60, 70, 80 anos na Terra, 90 anos não é nada. Se a gente vem para cá e acha que esse período a gente tem que fazer o possível para ter prazer, se esse é o nosso propósito, a gente vai se arrepender da vida. A gente pode ter prazer, e o mais legal é que quando a gente vai evoluindo, a gente vai sentindo prazeres enormes por coisas que são, por exemplo, humanitárias. Quando a gente se envolve com caridade, com a bondade. Então, muita atenção para o que nos move, para o que nos movimenta. Cuidado se a gente não tem posto na lista de prioridades ter prazer. Tudo tem que ser muito gostoso. Então, cuidado, o tempo é muito curto e a gente deve aproveitar para crescer, para se aprofundar, para se conhecer, para se transformar. E a gente vai agora para o último texto, nós vamos para o ser consciente. Eu acho também que esse eu enfatizo a leitura. O ser consciente, capítulo 7, Joana traz os textos mais básicos, comuns, quando a gente fala de fuga psicológica, de fuga do ego. Tem alguns mecanismos que já são descritos pela literatura da psicologia e Joana traz um resuminho. São muitos, são dezenas
de armadilhas, de estratégias. Joana descreve 5 que eu selecionei. Então, esse texto também eu convido vocês a lerem. O Ser Consciente, capítulo 7. Então, ela fala dessas fugas do ego. Primeiro, é a fuga da compensação. Então, o que é a fuga da compensação? É quando, para fugir de uma coisa, eu compenso fazendo outra. A gente faz isso com tudo, com tudo. Quer ver quando uma coisa boba, não que esteja errado, mas só para a gente entender como a gente funciona. Então é assim, eu estou fazendo uma dieta, na dieta não tem o alimento X, mas eu quero muito comer esse alimento X. E aí eu compenso. Eu faço um tempo a mais de caminhada, de academia, de dança, para poder compensar as calorias daquilo que eu vou ingerir. Né? Não que seja errado, isso é até bom, é um jeito da gente ir se organizando, flexibilizando. Tem algumas outras coisas que a gente não deveria fazer, as compensações, e a gente faz. E a gente faz muitas vezes isso em nível psicológico, a gente compensa, só que às vezes a gente acaba não compensando, é só um disfarce. Eu fico achando que deu certo no fim, mas que não foi uma coisa boa. Tem coisas que não dá, não é possível de serem compensadas. Então, Joana diz: o excesso de devotamento a uma causa ou ideia é a compensação ao medo inconsciente de sustentá-lo. Grandes ases da cultura física tornaram-se atletas porque buscaram compensar a fragilidade orgânica ou algum limite, entregando-se a extenuantes exercícios que lhes facultaram alcançar as metas estabelecidas. O mesmo ocorre nas artes, nas ciências, com muitos dos seus paladinos. Quer ver um exemplo que a gente usa bastante na parte psicológica? É assim, eu explodo com meu marido, falo o que eu não deveria ter falado, e depois eu compenso fazendo uma comidinha que ele gosta, tratando ele bem no final do dia quando ele chega em casa. Então, assim, ó, se eu não conseguir me controlar, porque sou ser humano, conflito tomou conta de mim e eu fui grossa com meu marido, antes de partir para essa tentativa de compensação, fale. Marido, não foi adequado a forma como eu agi. Eu tenho consciência, não quero fazer isso, não quero que isso seja uma dinâmica nossa, não quero. Mas eu me sentiria melhor se eu compensasse você de alguma forma. Então, eu gostaria muito de oferecer a você isso. Isso, gente, é enfrentar. Isso é trazer consciência. O que não é legal? Eu não tocar no assunto, né? Fui lá, fiz tudo que eu não devia ter feito, fica quietinha. Quando ele chega em casa, oi, amor, olha o que eu fiz pra você. Percebe esse jogo? É esse jogo que é uma compensação que não é saudável. Não vá por esse caminho, porque isso vira hábito, vira dinâmica e estraga o relacionamento. Porque ninguém aguenta ficar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos recebendo uma patada e um beijo, uma patada e um beijo. Então, isso não funciona. Isso é fuga, isso é disfarce. Eu achar que eu posso maltratar aqui e cuidar aqui e achar que eu posso viver a vida assim, isso não funciona. Então, esse é um mecanismo de fuga do ego. Outro que Joana traz, ela chama de deslocamento. Quando se experimenta um sentimento de revolta ou de animosidade contra alguém ou alguma coisa, mas que as circunstâncias não permitem expressar, o ego desloca-se para reações de violência contra objetos que são quebrados ou outras pessoas não envolvidas na problemática. Esse mecanismo é de fácil identificação, pois que o ego procura uma vivência de qualquer acontecimento sem sentido para ocultar um grave problema que não deseja enfrentar conscientemente. Tem um trecho no Evangelho, bonito, que eu não vou lembrar agora de cor, mas nem de onde se encontra, mas que fala desses opressores, que são pessoas que fora de casa aguentam tudo, são bonitinhos, aceitam, são servidores e que quando chegam em casa são verdadeiros torturadores. E o Evangelho fala, não querem ser amados, querem ser temidos. Eles estão fazendo um mecanismo de deslocamento, ou seja, eu aguentei uma opressão, por exemplo, de um chefe, não me coloquei, não me posicionei, engoli,
Chego em casa, chuto o cachorro, explodo com o filho, xingo a esposa, enfim. Eu desloquei a emoção que me formou lá no meu trabalho. Então eu estava lá, uma emoção surgiu. Aí eu pego essa emoção e desloco ela e desconto em outro lugar, em outra pessoa, em outra situação. A gente faz muito isso. Então, atenção. Sempre analise. Nossa, por que eu fiz isso? Isso que eu fiz é daqui? Será que eu não estou trazendo isso de outro lugar? Será que eu não estou deslocando? Mais uma fuga do ego. Repressão. A repressão inconsciente dos conflitos da personalidade leva o ego a projetá-la nos outros indivíduos, nas circunstâncias e lugares, evadindo-se a aceitação dos erros e da responsabilidade por eles. Se tropeça em uma pedra na rua, a culpa é da administração pública municipal. Se choca com outro, a culpa é do outro. Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Então, muitas vezes a gente faz essa projeção. Algo que incomoda a mim, eu já fico justificando que isso que está me incomodando é porque o outro não fez, é porque o outro falou que ia fazer, é porque esse daqui não adianta, é porque aquele lá não tem jeito. Quer dizer, todo mundo está errado e por isso que eu fico mal. A gente nunca faz a autoanálise e minha participação nisso. Quer dizer que essa emoção que eu estou sentindo desagradável foi o outro que gerou. Eu não tive, nunca eu tenho nada a ver com isso. É sempre o outro que é o problema. Então essa projeção, ela é também um mecanismo de fuga, para eu não olhar para mim o que eu estou fazendo que está me incomodando. É melhor dizer que é o outro. A introjeção, que é quando a gente imita a vida dos outros, a gente quer viver a vida que não é nossa, a gente quer ser igual aos outros. É uma fuga. Ao invés de eu viver o meu problema, eu quero viver a vida do outro, o problema do outro, porque aquele eu sei resolver. E aí eu não cresço, porque eu estou evitando a minha própria história. A pessoa introjeta-se na vida dos heróis aos quais ama e com quem se identifica, aceitando ser parecida com eles. Assume-lhes a forma, os hábitos, os traquejos, os trejeitos, de modo de falar, de se comportar. A gente fica imitando os outros, que nem camaleão. Aí a gente faz igual esse, a gente quer ser igual aquele, a gente se veste igual o outro, a gente fala igual fulano. E aí a gente deixa de ocupar a própria vida e a gente vira recorte de um monte de outras coisas, pessoas, situações. É um jeito de evitar viver a vida que é do si mesmo. A gente fica vivendo vida dos outros. Fica olhando, controlando os outros, imitando, tentando ser parecido. É um jeito de não olhar para si. E a racionalização, que é um mecanismo de fuga de maior gravidade do ego, por buscar justificar o erro mediante aparentes motivos justos, que degeneram o senso crítico de integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. Desse modo, quando a pessoa age erradamente, a razão lhe reprocha. O intelecto busca, então a razão, nossa consciência fala, tá errado, mas o intelecto busca uma alegação justa para reprimir o bem e prosseguir na ação. Esse é a tal síndrome do Robin Hood, que é, eu sou do bem, afinal de contas, eu roubo de um rico para dar ao pobre. E o roubar fica quieto, né? Quanto à questão do roubo, porque a gente devia se perguntar, mas você acha que roubar é bom? Independente de com quem você está lidando aí, rico, pobre, se merece ou se não merece, a ação por si já é reprochável. Mas a gente justifica um erro dizendo que ele é por uma boa causa. A visão utilitarista, que não tem como a gente aproximar. Uma visão utilitarista com a questão do amor, com a questão da justiça divina. É a gente assumir nas próprias mãos que a gente vai ajustar o mundo, nem que seja com os fins justificando os meios. Então, não adianta eu arranjar uma bela justificativa para uma coisa errada. Continua sendo apenas uma bela justificativa para uma coisa errada. Então, essa coisa maquiavélica, né? Lá do Maquiavel, do príncipe, que vai ensinar como manipular uma situação, como manipular pessoas para elas acharem que o negócio é bom, mas no fundo a gente está utilizando uma estratégia que é imoral, isso não é bom. Ai, mas olha, no final a gente produziu esse bem, e o mal que você gerou por não fazer da forma honesta, ética. Então, cuidado, não é porque você é bom de argumento, que você inventa histórias lindas,
que você convenceu a lei divina que aquilo que você fez ficou certo, ficou correto. Bom, falamos bastante hoje sobre as fugas. Então fica aqui esse convite para prestar mais atenção na forma como tem lidado com a vida e descobrir onde é que nós estamos dando um jeitinho de não enfrentar, de escapar, de desviar para não crescer como heróis, aceitando uma dose de desconforto, de sacrifício para fazermos o enfrentamento, aprendermos com a situação e crescermos, que é esse o nosso objetivo de vida aqui. Muito obrigada e até mais.